Fala, samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nesta aula estaremos dando continuidade no desenvolvimento do nosso pequeno currículo, né? Nosso portfólio lá que estava desenvolvendo na última aula. Então lá na última aula nós criamos lá a estrutura, né? Utilizando as divs. E nesta aula estaremos aí aprendendo, na verdade estaremos relembrando a como se utilizar as classes, né? Porque também a classe ela pode ser utilizada aí na div como um atributo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a prática. Então, beleza, já estou aqui com o meu editor aberto, justamente no código que a gente fez na última aula. E a gente criou toda a estrutura aqui utilizando as divs. Agora estaremos criando aqui as nossas classes em cada div, que a gente estará utilizando elas mais adiante, quando a gente começar a trabalhar com CSS, beleza? Então aqui eu já tenho já um exemplo aqui na minha outra tela, né? Que eu já acabei fazendo. E estaremos aqui justamente aplicando nessa estrutura que a gente acabou de criar. A primeira div, a primeira coisa, na verdade, a primeira classe que estaremos utilizando aqui, perdão, né, é justamente a classe aqui no body. A gente vai estar utilizando uma classe para a gente conseguir renderizar esse corpo, né, quando começa a trabalhar com CSS. Então, para criar uma classe, como a gente já falou nas primeiras aulas, é bem simples. A gente vai estar colocando aqui o nome class, dessa maneira, sinal de igual, aspas duplas, e dentro estaremos colocando o nome da nossa classe. Que no meu caso aqui, a gente vai colocar aqui default, por exemplo. Vou deixar assim, só para a gente poder deixar pronto para quando começar a trabalhar com CSS, a gente conseguir renderizar aí o nosso body do nosso HTML. Dessa maneira. Então vocês podem ver, ó, é bem fácil estar criando classes no HTML. Como eu falei, o body ele é uma tag do HTML e toda tag do HTML ela pode estar recebendo aí atributos, que no caso seria aí características, digamos assim, especiais que a classe pode estar recebendo para poder estar fazendo algo ou uma ação específica. No nosso caso aqui, a gente vai estar passando como atributo uma classe para que a gente consiga estilizar esse body depois. Então, resumidamente, seria isso. Então, nossa próxima div vai estar criando aqui uma outra classe. E aqui vamos estar colocando a nossa classe o nome de row. Por que o row? Porque aqui row vai ser como se fosse na verdade, o row vai ser aqui o nosso bloco principal. Beleza? Então, assim, se a gente for ver aqui, ó. Deixa eu só diminuir um pouco para vocês poderem verem. Você pode ver que tem um row aqui, e dentro dela tem nossas duas divs, que seria a div 1 e a div 2. Então o row que vai ser responsável por poder estar englobando essas duas divs, tá? Mesmo que você não entenda isso agora, mas na hora que a gente começar a trabalhar com CSS, estilizar, estarei falando mais detalhadamente sobre isso, tá? Então não se preocupe se você não entendeu agora. Mas vamos prosseguir aqui para a gente poder agilizar. Então, o row vai ser a nossa classe, digamos assim, principal também. Uma outra coisa que estaremos criando aqui na próxima classe, já na div 1, seria a classe row1, beleza? Dessa maneira. E na outra div, aqui na div 2, a gente vai estar colocando o row2. Então aqui, ó, vou estar clicando aqui na div 2 e está colocando aqui row2, beleza? Então agora eu sei que essa minha div é a row1 e essa div aqui é a row2, beleza? Para não embolar. Então vamos prosseguir na row1, que é que a gente está. Uma outra classe que estarei colocando é uma classe que ia colocar o nome aqui de block. Beleza? Eu estou sem muita ideia de nomes, tá? Por isso que eu estou colocando esse nome assim. Mas é só para a gente poder aprender como se trabalha com classe aqui agora. Depois a gente pode estar mudando também, não tem problema. Depois do block, a gente vai estar criando outra classe, que vai ser page1, dessa maneira. Aqui em start photo, a gente vai estar colocando aqui uma classe, que vai se chamar aqui profile, dessa maneira. E aqui depois, a gente não vai mexer nada na imagem aqui, porque ela já meio que está pronta. E na seção aqui educação, você está criando uma classe, perdão, que vai se chamar Education. Outra observação importante também, gente, é o seguinte. Geralmente em classes, quando a gente trabalha com classes no HTML, de preferência a gente tenta sempre utilizar nomes em inglês, tá?
Claro que se você utilizar nome em português não tem problema. Porém, como o HTML em si, né, as tags aqui, algumas tags tem um nome em inglês, né, e tudo mais, então é de preferência você estar utilizando inglês também, para poder ficar algo meio que padrão, né, não ter dificuldade depois. Então, esse é apenas uma observação, tá? Mas nada te impede que você possa utilizar, por exemplo, nome em português. Tranquilo? Continuando aqui, colocou aqui a classe Education. E aqui no H2 você está colocando aqui uma classe chamada Title. Beleza? No Span, você está criando uma classe chamada Subtitle. E aqui no parágrafo você está colocando aqui uma classe chamada Paragraph. Que seria parágrafo no final, mas vou colocar assim, parágrafo. Dessa maneira. Então, show. Aqui já está meio que pronto, né? A parte aqui de educação. A outra coisa que estaremos criando aqui as classes são aqui na parte aqui de habilidades. Então, aqui você está colocando aqui, ó, class, e você está colocando aqui skills, que é habilidades em inglês. Beleza? Aqui no H2 eu estou colocando aqui a mesma coisa, vai ser title. Então, você pode ver que a gente está seguindo o padrão, ó. Então, ó, aqui vai ter o nome da classe, né? Educate, que é referente à seção de educação. E dentro dela vai ter a classe title no H2, subtitle no span e parágrafo aqui no P. Então aqui você está seguindo a mesma coisa, tá? Como aqui não vai ter o span, a gente vai ter só o P aqui, o parágrafo, a gente vai estar criando aqui justamente com o nome de parágrafo. Então vou só copiar e colar aqui para ficar um padrão, beleza? Sempre é bom estar utilizando padrões quando a gente for criar aí as divs e as classes, para não ter dificuldade depois quando estiver estilizando. Como vocês podem ver também, o nosso HTML, cada vez que a gente vai criando algo novo, vai ficando sempre extenso, né? Então, se não tiver um padrão bem definido, pode dar dor de cabeça depois. Isso é uma experiência própria, beleza? Então, show. Fizemos aqui habilidades. Vamos estar indo aqui para interesses. Vai ter uma classe também. Então, aqui eu vou colocar interests. Dessa maneira. E aqui é a mesma coisa. Vai ter uma classe que vai ter um title. Uma classe chamada title. E outra coisa que a gente esqueceu de fazer aqui, né? É o P, né, gente? Tem que colocar o P aqui, que é a descrição justamente que vai ser os interesses de fatos. Então, eu vou estar criando aqui, eu coloquei um P aqui, porque estava sem. E aqui eu vou estar criando aqui uma classe que vai ser a mesma coisa, vai ter parágrafo. Dessa maneira. Vou colocar aqui interesse. Beleza, então aqui do H1, do row 1, né? Que é esse que a gente está fazendo. Praticamente finalizamos já. Então já está tudo, a maioria das coisas aqui já está com as classes já pré-definidas. Então vamos estar indo agora para a div 2, né? Para poder criar nossas classes dela também. Então vou estar só minimizando aqui. E aqui eu vou estar clicando para poder abrir. Aqui no row 2, aqui na div 2, vai ser a mesma coisa, porém vai mudar somente a numeração. Então lá a gente colocou row 1 lá em cima, né? Aqui está row 2. Então aqui a gente já está criando aqui uma classe que vai se chamar block novamente. Aqui vai ser outra classe que vai ser page 2, porque lá de cima a gente colocou page 1, então aqui vai ser page 2. Nessa classe, você está colocando aqui name, que é a seção de nome. Beleza? Então, outra coisa, se a gente for vir lá no HTML, na página, ó, que já tinha até aberto aqui, não vai acontecer nada, só vai aparecer isso aqui, porque a gente colocou lá o P, né, que faltava. Mas você pode ver que das demais coisas não apareceu nada demais. Por quê? Porque a gente não está estilizando, apenas está identificando as divs, né? Então, por isso que não vai surtir nenhum efeito aqui. Mas voltando aqui no nosso código, você está dando prosseguimento para não perder tempo. Então aqui no H1 você está criando uma classe aqui para ele. Como eu falei, segue um padrão. Aqui vai ser title. Aqui no H3 vai ser subtitle. E aqui no P vai ser aqui um parágrafo. Dessa maneira. Vamos aqui para o próximo, que vai ser a questão de experiência. Então, aqui vai ter uma classe, experience. E aqui vai ter justamente uma classe que vai ter o nome de title.
Já aqui, nessa aqui temos uma outra div que está abaixo aqui do título, né? Aqui você está criando aqui uma classe que vai ter o nome de item, que ou seja, vai ser uma classe meio que genérica, que a gente vai estar utilizando. Então, a cada experiência que o cara for colocar, no caso que você colocar aí também, você sempre vai estar utilizando essa classe item para poder englobar aqui a experiência e sua descrição, tá? Então, só uma observação aí. Continuando aqui, na classe aqui de spam, na verdade em spam vamos estar criando aqui uma classe que vai ser um subtitle também. E aqui no P vai ser um parágrafo. Beleza? Dessa maneira. E aqui agora na div de referência, vamos estar colocando aqui uma classe que vai ser referência. Aqui, como vocês podem já sabem, né, vai ser uma classe que vai ter o nome title. E aqui a mesma coisa, como é uma div genérica que engloba aqui referência, vamos estar criando uma classe genérica que vai se chamar item. Aqui no spam vai ter um subtitle e aqui no P vai ter uma classe chamada parágrafo, seguindo mesmo padrão aqui de cima. Então nada está sendo alterado ou modificado, está sempre seguindo o mesmo padrão. E agora vamos lá no nosso rodapé, né, que a gente também vai precisar mexer no rodapé. No caso aqui da tag footer aqui, do HTML, a gente não vai criar uma classe para ela no momento, tá? Porque eu vejo que não há necessidade por enquanto. Mas se houver, né, possibilidade, precisar, a gente pode estar colocando a classe aqui depois. Mas por enquanto vamos deixar sem. Então aqui na div, que está dentro do footer aqui, a gente vai estar criando aqui uma classe que vai ter o nome aqui container. Vou deixar assim, que é uma palavra bem genérica. E dentro do P, como você pode saber, né, já saber, vai ser também um parágrafo aqui também. Tranquilo? Então, show. Você pode ver que nós já estamos já com as nossas classes já pré-definidas aqui, ó. Então, cada canto tem as suas classes aqui, tudo bonitinho, seguindo sempre esse padrão, né, que eu tinha feito aqui, para a gente não se perder. Então, se a gente for lá na nossa página, a gente recarregar, como eu falei, não vai aparecer nada porque nós não estamos estilizando nem alterando o HTML de fato, né? Criando tags HTML. Nós estamos apenas justamente definindo o nome das classes em cada div. Então, teoricamente, não vai surgir nenhum efeito aqui na página. Mas a partir da próxima aula, né, estaremos já começando a trabalhar melhor com essas classes e começando a fazer umas coisas bem legais com o CSS. Beleza? Então, para nossa aula não ficar muito extensa, vou estar aí finalizando por aqui. Espero que você tenha entendido aí o conceito de trabalhar com classes. Então, ela que vai dar os nomes às nossas divs, né? Vai identificar cada coisa aí no nosso HTML. E é muito utilizada ela aí para desenvolver páginas HTML ou até mesmo sistemas e sites aí mais avançados. Beleza? Então, desde já, obrigado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.